Olá, amigos do Museu da Eletrônica. São 7 horas da manhã de segunda-feira, dia 6 de julho. Eu estou aqui na bancada desde as 5 horas da manhã. E por que eu fiz isso? Eu não sei se é um defeito ou é uma qualidade, mas quando eu tenho alguma coisa para resolver e essa coisa fica martelando na cabeça, como se diz, né? Eu vou dormir e eu fico pensando nisso e eu acabo até sonhando com essa coisa que eu preciso resolver. Bom, no sábado, quando eu gravei para vocês o vídeo que está aí o vídeo anterior que está aí no canal do Museu da Eletrônica, da finalização da restauração aí do nosso gerador de RF Labo modelo F6, eu me dei por conta que eu tinha que fazer a restauração, eu não podia postergar mais, eu teria que fazer a restauração de um dos milivoltímetros que nós temos aí na bancada do museu, que é esse que está aqui, o milivoltímetro RF da HP, e o outro que eu mostrei no vídeo anterior, e depois eu posso fazer mostrar rapidinho ele para vocês, que é o modelo Bunton. Bom, mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse vídeo que vai ser o mais rápido possível, é uma análise, ou um comentário, ou uma reflexão sobre a qualidade dos produtos que nós estamos consumindo hoje. Você já parou para pensar quando você precisa comprar algum produto, seja o que for, não só um produto eletrônico? Vamos imaginar que você resolve comprar um bem durável, por exemplo, né? E você resolve comprar um carro, que é um bem durável, ou mesmo um bem de consumo. Você tem que ir no super e você precisa comprar alguma coisa para sua casa, seja o que for, um detergente lava-louças, por exemplo. Você já parou para pensar que esse produto, ele não é uma coisa que alguém estalou os dedos e ele simplesmente apareceu, ou, como se diz no jargão popular, não é uma coisa que caiu do céu? Você já parou para pensar a diferença, por que existe diferença de preço às vezes tão grande entre um produto e outro que nós consumimos? Eu vou dar um exemplo prático, que eu acho que faz parte da vida de vocês também. Você vai no super e você quer comprar alguma coisa diferente para você comer. Aí você vai na seção de enlatados e você tem lá pepinos em conserva. A coisa mais simples da vida da gente que a gente consome em casa. Às vezes a gente passa pela prateleira do super e pega lá o vidro de pepino e nem pensa nisso, né? Você corre a mão lá e pega qualquer um. Ou faz como a maioria dos mortais, e eu também faço isso, por que não? Corro o olho pelo preço de todas as etiquetas de todos os vidros de pepino que tem lá no super, e dependendo do meu humor naquele dia, ou dependendo da condição da minha conta bancária ou do saldo do meu cartão de crédito, eu talvez seja tentado a pegar aquele que é o mais barato. Mas por que existe a diferença entre o vidro de pepinos mais barato e o vidro de pepinos mais caro? Será que a marca do mais barato consegue o produto, o insumo lá do agricultor, lá do produtor do pepino, mais barato do que a outra empresa que vende o pepino mais caro? Será que é isso? Será que eles usam menos mão de obra? Ou será que eles usam um produto ou um fornecedor com uma qualidade, um insumo, perdão, um insumo com uma qualidade inferior? Talvez o pepino, na seleção que eles fazem lá, o agricultor na hora que ele entrega, tem alguns que não saem com a mesma qualidade ou não amadurecem no tempo certo, ou sei lá, qualquer coisa assim, não é a minha especialidade. Eu estou de propósito fugindo do assunto eletrônica, porque o que eu intenciono nesse vídeo é falar para todas as pessoas, não só para as pessoas que são técnicos em eletrônica ou engenheiros. Eu quero falar para você, cidadão assim como eu, que consome hoje, no ano 2020, né, no século 21, produtos que a gente vai comprar em vários lugares diferentes. Desde o exemplo que eu dei inicialmente, de um bem durável, que é um automóvel, que é um valor de, é um produto de alto valor agregado e que nós esperamos que dure muito tempo, né, até um simples vidro de pepino lá no mercado. Bom, o que me remete, o que me fez falar desse assunto com vocês hoje é esse aparelho que está aqui na bancada. Então, essa introdução é para chamar a atenção de você, meu amigo técnico ou leigo. A gente sabe que os vídeos do Museu da Eletrônica são voltados para pessoal técnico, mas esse vídeo de hoje, ele intenciona chamar a tua atenção, cidadão,
que consome produtos, seja o produto que for, seja um produto durável, como esse equipamento da bancada que está aqui, que foi fabricado em 1962. Vejam bem, esse aparelho que está aqui na bancada é 9 anos mais velho do que eu. Esse aparelho tem mais de 50 anos que ele foi fabricado e ele está aqui na bancada. Vocês devem ter notado aí que as válvulas estão acesas e que o aparelho está funcionando. Logo eu vou falar sobre isso. Mas o objetivo desse vídeo, meu amigo, é falar, ou minha amiga que esteja assistindo, né? Lógico, é falar um pouquinho para vocês sobre qualidade de produto. E o que significa qualidade de produto. E por que existe uma diferença às vezes tão grande entre o vidro de pepinos que custa R$5 na prateleira do super e o vidro de pepinos que custa R$10. E eu estou dando um exemplo real. Lá no super, onde eu faço as compras geralmente, existem várias marcas de conservas, né? Vidros ou enlatados, geralmente vidros de pepinos, que custa R$5. E alguma variaçãozinha, R$5,30, R$5,50. E existe outra marca que geralmente eu compro, eventualmente compro, como eu disse, depende muito do meu humor, né? Depende muito do saldo do meu cartão de crédito naquele dia, mas existe aquele que custa 10. E o que eu vou fazer agora é, na segunda parte desse vídeo, muito rapidamente, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse aparelho quando eu decidi restaurar ele no sábado de tarde, ou seja, aos 44 minutos do segundo tempo. A gente sabe que uma restauração demora. Existem restaurações que podem levar meses, muitos meses e até anos, dependendo da complexidade. Mas eu comecei a restauração desse milivoltímetro de RF da marca HP, eu comecei ela no sábado à tarde, no final da tarde de sábado. No domingo de manhã eu consegui mexer um pouco e hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu vim para a bancada e comecei a mexer no aparelho. Agora são 7 horas e o aparelho está funcionando. Eu já fiz a restauração. Por isso que eu resolvi falar para vocês hoje e discorrer um pouquinho sobre qualidade. Na segunda parte desse vídeo, o mais rápido possível, eu vou falar para vocês sobre o que eu fiz nesse aparelho. E a terceira parte desse vídeo eu quero refletir sobre qualidade. Por que um vidro de pepinos custa R$5 e por que talvez o mesmo vidro de pepinos, pelo menos ao que parece, são pepinos, custa R$10. Vamos lá? Vamos para a segunda parte do vídeo. Falando então desse aparelho, meus amigos, o que acontece aqui então? O milivoltímetro de RF é um aparelho indispensável na bancada da eletrônica quando o técnico precisa, por exemplo, fazer um alinhamento das bobinas de um receptor, de um rádio. Geralmente rádios em amplitude modulada, mas também pode ser feito em rádios FM. Como eu disse, nós temos na bancada do Museu da Eletrônica 2 exemplares. Esse aqui, que está aqui na bancada, que é o HP, e nós temos esse aqui, que está aqui, que é o Bunton Electronics Corp. É também um voltímetro, um milivoltímetro de RF. Esse aqui está funcionando, e eu tinha então duas opções, como eu falei no vídeo aí anterior. Eu tinha a opção de fabricar a ponteira para esse aqui, que eu tenho esquema, eu só preciso dos componentes para poder fabricar, e eu tinha a opção de consertar esse HP. Bom, vamos lá. Primeira coisa eu quero compartilhar com vocês aqui. Está aqui o manual de serviço do aparelho. Olha lá, RF milivoltímetro, modelo 401A. Vamos lá, vamos baixar aqui. Aqui. Olha lá. A propriedade industrial, né? Hewlett Packard, HP, 1962, Califórnia, Estados Unidos. E aí na sequência aí vai falar tudo sobre o aparelho e lá embaixo então, na última página a gente vai ter aqui o esquema do aparelho. Bom, fiz questão de mostrar esse manual para vocês, pessoal, porque assim, ó, é o que eu sempre digo, é indispensável, ó, tá aí o aparelho, beleza? É indispensável para qualquer reparação, para qualquer trabalho que se faça em bancada, você tem que ter o manual de serviço do equipamento. Ou no mínimo você tem que ter o esquema do equipamento. Mas vamos lá. Vamos lá então, vamos avançar aqui. Aqui está o esquema. Beleza. O que aconteceu então? Esse aparelho eu consegui há alguns anos atrás, se não me engano, numa recicladora de metais. Se não me engano foi isso.
qual a situação do aparelho? A escala aqui do galvanômetro dele estava completamente comprometida. Aconteceu alguma coisa aqui, ó, que fez ela soltar, ela sofreu um tipo de desgaste. Não dá para entender bem o que aconteceu aqui, o efeito mecânico que ocorreu aqui. Mas ela acabou descolando, ó. Ela descolou aquela película onde estava impresso a escala do dial. E naturalmente o que aconteceu, essas coisas que descolaram acabaram trancando o ponteiro. Então ele não mexia. O que eu fiz? Abri, tirei fora, isso aqui agora vai para serigrafia e eu vou mandar fazer uma nova, né? Para ficar o mais original possível e depois eu vou colocar de volta aqui. Bom, o que aconteceu então? Quando eu liguei o aparelho para fazer um teste, depois, a primeira vez que eu liguei não aconteceu nada, o ponteiro não mexeu, ele não respondeu, é como se não estivesse funcionando. Aí eu vi que essa parte aqui, então, que estava se descolando, era responsável por estar trancando o ponteiro, tirei fora, beleza. Só que eu liguei o equipamento e quando eu liguei ele, o ponteiro veio e bateu aqui no fundo. Então, tinha um problema. Parti para análise do problema. Qual seria o problema que estava fazendo isso aí? E localizei essa válvula aqui, ó. Uma válvula 12X7, né? É um duplo triodo, que fica aqui nessa posição, aqui na placa, ó. Então, essa válvula aqui estava quebrada, olha lá. Quando você pega uma válvula que ela está esbranquiçada por dentro assim, ó, significa que entrou ar. Essa válvula, ela sofreu algum impacto mecânico, ela teve uma rachadura, entrou ar e, naturalmente, a primeira coisa que acontece, queima o filamento e a válvula está perdida. Bom, ainda bem que eu tinha outra, então eu tinha aí uma novinha, ó, uma Sylvania 12X7, substituí a válvula. Depois que eu substituí a válvula, não aconteceu absolutamente nada. Eu ligava o aparelho, o ponteiro vinha e batia no fundo, do mesmo jeito. Comecei então a fazer um processo que a gente faz sempre nas restaurações, qual seja, desliguei o aparelho, tirei todas as válvulas, todas elas, usando um bombril limpei todos os contatos, apliquei limpa-contatos nos soquetes das válvulas, né? Limpei aqui a chave seletora de faixas, ele tem aqui a chave seletora de faixas, onde você seleciona ali qual o range de tensão que você quer, né? Então, limpei bem ela, usando limpa-contato e usando o produto para tirar toda a oxidação. E, bom, o que vou fazer agora? Vou tentar descobrir o que está acontecendo. Uma das coisas que a gente sempre pensa e passa pela nossa cabeça num aparelho com essa idade, 1962, vocês viram aí no esquema, né? E esse aparelho, se eu estou certo que eu consegui esse aparelho numa recicladora de metais, provavelmente esse aparelho foi jogado no chão, ele andou dentro de um caminhão de transporte. Normalmente essas recicladoras de metais, elas participam de leilões, né? E elas compram lotes de sucata. Então provavelmente esse aparelho estava num lote de sucata e quando ele foi transportado, a pessoa jogou ele dentro do caminhão, literalmente, né? Então, por sorte, ele não foi para reciclagem, eu consegui comprar ele. E talvez essa seja a explicação que quebrou essa válvula, né? Como essa válvula ela tem uma proteção, ó, ela tem um estojo metálico de proteção e ela tem uma molinha, então provavelmente esse aparelho foi jogado, né? Aqui está a caixa dele, ó. Só que, claro, como ele é um metal muito forte, o aparelho é muito robusto. Então, ele deve ter havido uma transferência mecânica no impacto que sofreu e quebrou e rachou a válvula. Bom, o que eu fiz então? A primeira coisa que a gente pensa quando vai fazer uma restauração num equipamento muito antigo é que tem capacitores esgotados. A gente vê aqui que ele tem aqui um capacitor eletrolítico, aqui outro capacitor eletrolítico, aqui dois indutores, parecem capacitores, mas não são indutores que estão encapsulados. E esse aparelho ele é híbrido, ele já tem transistores, olha lá, ó. Aqui tem um transistor e aqui tem outro transistor e aqui tem outro. Ó, ele tem 3 transistores de germânio, ele tem alguns diodos aqui também, ó.
Então ele é um aparelho que é valvulado e transistorizado ao mesmo tempo. O que eu fiz então? O que eu fiz? Vou testar, como vocês devem ter visto aí nos vídeos anteriores do canal, né? Eu vou testar o ESR desses capacitores. É a primeira coisa que eu vou fazer. Porque eu tenho aqui 2 capacitores eletrolíticos, que se eu olhar no esquema do aparelho, são os capacitores de filtro da fonte. E eles trabalham com uma voltagem bem alta. A válvula retificadora, eu vou compartilhar com vocês isso aqui bem rapidinho, porque eu sei que os amigos técnicos gostam disso, né? Mas olha lá, a válvula retificadora, ela entrega ali no pino 7, ali está o transformador, entra na válvula retificadora, ela entrega no pino 7 310 volts. E ela entrega para 2 válvulas reguladoras, ó. Aqui tem uma e aqui tem outra. A reguladora de cima entrega, então, pega esses 310 volts, 307 volts e entrega 210 volts para o circuito. E a outra válvula retificadora faz uma tensão negativa. Ela pega os 310 e entrega menos 7. Bom, se a gente sabe que esses aparelho valvulado trabalha com tensão muito alta, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Eu tenho aqui capacitores alterados, né? E na maioria das vezes eu tenho até capacitores vazados. Eu vou desligar o aparelho, esperar ele descarregar, vou virar ele e vou mostrar para vocês o teste que eu fiz então. Agora o aparelho está desligado, está descarregado, né? E aqui estão os 2 capacitores, ó. Aqui está o primeiro capacitor, e aqui está o segundo capacitor. Esses capacitores são os capacitores de filtro, principalmente esse aqui. Olha aqui, transformador, válvula retificadora, válvula reguladora e tá ali, tá ligado direto na válvula retificadora, tá vendo ali, ó? Ó. Então esse capacitor grande aqui era o primeiro que eu tinha que suspeitar que deveria estar vazado, digamos assim, né? A gente sabe que a maioria dos aparelhos antigos, a gente vai ver esses capacitores aí, eles já vazaram aí o material. Agora, pessoal, olhem aqui esse capacitor. Olhem aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Esse capacitor, ele está como se tivesse saído da fábrica hoje. Olha aqui. Perfeito. Não tem nada vazado. Esse também não, ó. Olha aqui. Estão vendo? Perfeito. Nem um sinal de vazamento, nem fluido, nem nada. Bom, mas vamos tirar a teima então. Ó, aqui está o nosso medidor DSR. Vou ajustar o zero dele. Ó, vou ajustar o fundo de escala, o zero dele, né? Ajustado. E eu vou medir o ESR agora desses capacitores. A primeira coisa que eu posso pensar é que um capacitor antigo vai estar com o ESR alterado. Olha lá. Perfeito. Estou medindo o ESR do capacitor. Eu já mostrei para vocês que esse medidor DSR eu posso medir na placa sem problema. Se alguém tem dúvida, pode procurar os vídeos anteriores aí do canal e vai ver aí o dia que eu que eu falei sobre isso, né? Ok? Então, está lá. Vamos medir o outro. Ó, vamos medir o outro capacitor. Aqui, olha lá. Perfeito. O capacitor está perfeito, como se tivesse sido fabricado hoje. Ok? Entenderam por que eu vou falar de qualidade nesse vídeo? Agora eu vou pegar o capacímetro e vou medir a capacitância desses capacitores. Como o aparelho é valvulado, então eu não tenho problema de medir a capacitância na placa. Ó, olha lá. O que eu vou fazer então? Eu sei que esse capacitor aqui, vamos ver lá no esquema, ele é capacitor da fonte 40 micro, olha lá. Tá ligado no pino 7 ali, ó. Na saída, onde eu tenho os 307 volts que sai da válvula retificadora. 40 micro. Vamos lá? Um capacitor de 40 micro que trabalha num regime de tensão de 307 volts. Por mais de 50 anos. Vamos lá, meus amigos. Vamos testar o cara. Ó, ligado nele. Olha lá. O capacitor é de 40 micro. Ok? Tá marcando ali 50 micro. Vamos medir o outro? Eu sei que o outro é 25 micro. Vou medir na placa também. Vou colocar aqui.
Perdão, na placa não, vou medir com ele no chassi, ligado, né? Ó, esse é 25 micro, olha lá. Eu acho que vocês já entenderam o meu recado, né? Eu tô falando para vocês nesse vídeo sobre qualidade de produto. Qualidade de produto. Vamos lá, eu vou aproveitar que o aparelho está virado na parte de baixo, dá para dizer assim, do chassi, para mostrar para vocês a montagem desse aparelho. Olha aqui, transformador de força HP, tá vendo? Ó, os fiozinhos aqui estão todos em chicotes, muito firmes, ó. Muito firmes, muito bem feita a montagem, ó. Aqui tem mais um capacitor, ó. É uma coisa que eu estava quase esquecendo. Capacitores úmidos, ó. Isso aqui é um capacitor úmido. Vamos ver o ESR dele? Nós temos aqui um capacitor úmido que tem mais de 50 anos de funcionamento. Vamos testar o ESR desse capacitor aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Olha lá. Estou testando o ESR dele. Um capacitor úmido. Então, por que que a gente pega, às vezes, televisores dos anos 70, às vezes até funcionam, mas estão esgotados, ou estão até vazados. E aqui a gente tem um capacitor úmido, que tem, fabricado em 1962, vejam bem, 1962. Né? Por que que esse capacitor está bom? Fica a pergunta no ar. Vamos lá. Vamos continuar aí na montagem. Aqui tem uma coisa muito interessante desse aparelho. Se você é técnico em eletrônica, você sabe o que é fotoacoplador. Beleza. Você sabe que um fotoacoplador, ele mede aí alguns milímetros, 5 milímetros mais ou menos, né? Isso o corpo do fotoacoplador. Aqui nós temos um fotoacoplador dos anos 60, ó. Aqui dentro tem fotocélulas, tem duas fotocélulas, uma aqui e uma aqui. Aqui tem um tubinho de vidro que conduz a luz. E aqui desse lado ele tem 4 lâmpadas com um servomotor, né? Que faz o quê? A luz que essas lâmpadas produz, ela passa por tipo, como uma hélice giratória, olha aqui, ó, que tem ranhuras. E a gente sabe então que isso aqui é um tipo de encoder, né? Esse motorzinho gira. Ele gira numa frequência determinada pela engenharia do aparelho, pelo projeto do aparelho. E essa hélice aqui que tem essas aberturas, ela interrompe a luz nesses dois tubinhos que chega aqui nas fotocélulas. E com isso, então, se consegue o efeito de fotoacoplamento que nós conhecemos tão bem hoje. A grande maioria dos aparelhos eletrônicos tem fotoacopladores hoje em dia, né? Então tá aí, um fotoacoplador e um encoder dos anos 60. Virando o aparelho, já que eu estou falando sobre a robustez e a qualidade dele, a primeira coisa que talvez vocês não possam ver, né, que eu não consigo mostrar, mas eu posso tentar explicar, é como esse chassi é forte. É muito forte esse chassi. Isso aqui é praticamente um ferro, não dá para dizer que é uma lata. Olha lá então a construção. Ele é feito em placas, né? As placas ficam separadas e presas no chassi. Lá está o transformador. Olha o filtro de entrada dele aí, como é bem feito. O filtro é lacrado, a gente não tem acesso, ó. Para ter acesso a ele tem que desmontar completamente. Aqui está a entrada de força dele. Lá o nosso encoder de novo, né? A chave seletora. Olha esses trimpotes aqui. Olha o tamanho desses trimpotes. Esses são os trimpotes que fazem um ajuste fino das várias escalas aqui, ó, que o aparelho tem de leitura, né? Bom, pessoal, depois de fazer isso, limpar os soquetes das válvulas, eu notei que, agora eu vou ligar o aparelho de novo para compartilhar isso com vocês. Eu notei que vamos lá, vamos ligar aqui, ligado. Eu notei que uma dessas lâmpadazinhas, ou melhor, duas dessas lâmpadazinhas não estavam acendendo.
E era isso que estava fazendo o ponteiro quando ligava o aparelho, ó. Quando ligava o aparelho, o ponteiro vinha e batia aqui no fundo, porque o fotoacoplador não estava funcionando, né? Como faltava, as lâmpadas não estavam acendendo, o fotoacoplador não estava funcionando. E era só mau contato nos soquetes das lâmpadas. Tirei elas fora, passei um bombril nos contatos, passei um limpa-contato, coloquei de volta, liguei o aparelho, ele funcionou. Está aí, meus amigos, o nosso milivoltímetro DRF da HP, Hewlett Packard, fabricado em 1962, voltou para a vida, praticamente substituindo uma válvula que estava quebrada, porque provavelmente jogaram o aparelho no chão, né? É quase certo que foi isso que aconteceu. E fazendo uma limpeza, tirando os maus contatos, né? Imagina o lugar insalubre que esse equipamento estava. O que ele foi exposto, esse equipamento, né? No lugar onde ele estava guardado. E o aparelho está funcionando. Ó, se eu tocar aqui na entrada dele, ó, ele vai responder lá. Aqui eu posso fazer o ajuste de zero, ó. Aqui eu estou fazendo o ajuste de zero dele. Claro, como ele está sem a escala, né? Que eu vou levar para serigrafia para fazer uma escala nova. Então ele não está... eu não consigo ver aqui a tensão. Mas na sequência eu vou mostrar ele na prática para vocês em outro vídeo. Eu vou mostrar a utilidade desse aparelho. Mas olha aqui, ó, encostei lá, ó. Notaram? Ele tá aqui na escala, ó, ponto 3. Tá? Como ele tá numa escala sensível, então eu encosto aqui, ó, ele responde, ó. Eu vou encostar de novo, ó. Eu vou encostar o meu dedo aqui na ponteira, ó. Claro que ele tá medindo a tensão induzida que tem aqui, né? Vou aumentar a escala, ó. Aqui eu já sei que o aparelho está funcionando, ó. Encostei, voltou. Ok? Bom, meus amigos, dito isto, mostrei a qualidade do aparelho, o que aconteceu com ele, como foi a restauração e o conserto, e como eu resolvi os problemas dele. Agora eu vou para a terceira parte desse vídeo. Vamos lá. Meus amigos, eu acabei de mostrar para vocês um aparelho que tem nada mais, nada menos do que mais de 50 anos que foi fabricado, que passou por condições que a gente não consegue nem imaginar, as mais adversas possíveis, né? Talvez aí ficou exposto ao tempo, talvez ficou exposto até à umidade, por que não? Há muita sujeira. Eu não falei antes para vocês, mas eu usei ar comprimido e passei um pincel em todo ele tinha muita sujeira dentro. E eu acabei de mostrar para vocês aqui capacitores eletrolíticos originais com mais de 50 anos de idade, capacitores úmidos originais com mais de 50 anos de idade, que estão com SR ok, que estão com a capacitância ok. Então aonde que está a diferença? Por que a gente pega televisores de tubo dos anos 80, né, que não são tão antigos comparado com esse aparelho, e a gente pega os capacitores eletrolíticos alterados, ou estufados, ou até explodem? Tem casos de capacitores eletrolíticos que explodem, né? Tanto é que, como eu comentei em outro vídeo aí do canal, que você vai achar facilmente, a troca de capacitores virou quase uma mania dos técnicos em eletrônica hoje em dia, por causa dos problemas que os capacitores apresentam. Qual a diferença? Por que uma marca como essa, Hewlett Packard, ou mais conhecida como HP, da maioria das pessoas, né? Talvez a maioria das pessoas, os leigos principalmente, conhecem a marca HP das impressoras ou das calculadoras, né? Os contadores costumam usar muito a calculadora HP 12C. Os engenheiros costumam usar bastante a calculadora HP 50G. Eu usei bastante ela quando estava estudando engenharia. Mas onde está a diferença? Por que essa diferença? Por que um vidro de pepino custa R$5 e o mesmo pepino provavelmente é o que a gente imagina, custa R$10? Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou afirmar para vocês. Quando vai se fabricar qualquer produto, seja o produto que for, vou pegar um exemplo. O que é isto? Uma chave de fenda. Uma chave de fenda comum, né? A gente sabe que existem chaves de fendas comuns para vender em vários lugares. Você pode, por exemplo, ir nessas lojas que existem muito hoje, que se multiplicaram aí as dezenas ou centenas nas cidades, as lojas que vendem produtos na faixa de R$1, R$2, R$10 ou R$20.
Lá existem conjuntos de ferramentas com mais de uma chave como essa, às vezes por R$20. Né? Não sei se é exatamente isso, mas estou usando como um exemplo. Mas por que às vezes a gente vai comprar uma chave de fenda de marca, uma marca como essa, por exemplo, mas essa chave às vezes sozinha custa mais caro que um conjunto de chaves que tem lá naquele lugar para vender? Bom, mas como se faz uma chave? Aqui tem metais que saem da natureza, vários metais, né? Aqui eu sei que tem vanádio, que é o que está escrito aqui no cabo da chave. Esses materiais são trabalhados, eles passam por todo um processo industrial até chegar nessa chave. O pepino que eu usei o exemplo, ele sai provavelmente desde o momento em que o produtor lá coloca a semente na terra e produz o pepino, até a colheita, até a armazenagem, até o transporte, ou lavagem antes disso, né, preparação, o transporte, até chegar lá. Será que esse meio tempo entre sair da lavoura e o momento de ser feito a conserva não é um fator determinante talvez para a qualidade do produto final, que é o pepino em conserva que eu compro no mercado? Será que a qualidade do vinagre, do sal ou da mistura ou alguma coisa que eles usam lá não é diferente daquele que cobra R$5 para aquele que cobra R$10? Aonde está a diferença de um capacitor eletrolítico de 50 anos com um capacitor eletrolítico de um aparelho novo, por exemplo? Às vezes a gente vê relatos dos amigos que consertam TVs de Smart TVs ou TVs de LED, que encontram problemas nos circuitos trocando componentes. Por que um aparelho com 2, 3 anos de idade dá problema e um aparelho de 50 anos de idade está aqui funcionando na bancada? Com uma simples limpeza, tirei mal contatos, uma válvula que quebrou por uma questão mecânica, provavelmente o aparelho bateu e quebrou, um mau contato na lâmpada do encoder que fazia com que o aparelho não se comportasse direito. Aonde está a diferença? Você parou para analisar a diferença que tem nos produtos ou serviços? Vou falar de serviço, não ia falar, mas você... Por que eu tenho que falar de serviços? Porque às vezes você compra um determinado produto e tem que mandar instalar esse produto. Aí o produto tem qualidade, mas o serviço não tem qualidade. A mão de obra daquele profissional que instalou não é uma mão de obra especializada. E aí aquele produto dá problema. Pessoal, eu não tenho nenhuma dúvida. Não há milagre quando você fabrica um produto e vende barato. Não tem como fazer. Não tem como você fazer a comparação. E é por isso que existem marcas referência, como é o caso aqui, Hewlett-Packard. Eu trabalho com eletrônica desde criança. Eu nunca ouvi falar de um aparelho HP que desse problema, ou que fosse ruim. Claro, as impressoras a gente sabe, né? Impressora a gente sabe que a maioria das impressoras davam bastante problema, mas talvez seja uma característica do próprio produto. Do contrário, quando você tem um produto que é mais caro e a gente tem a tendência de comprar o mais barato, será que a gente parou para pensar por que esse produto ou esse serviço é mais caro? Por que uma mão de obra especializada de uma pessoa que levou décadas para aperfeiçoar a sua técnica, né, de instalação, por exemplo, é mais cara do que qualquer outra mão de obra de outra pessoa que não tem esse know-how ou esse tempo de experiência? Meus amigos, qualidade de produto está diretamente relacionada com qualidade dos insumos também, né? Como isso foi fabricado? Da onde que veio os insumos para fabricar isso? Então, a partir de hoje, o recado que eu queria deixar desse vídeo para vocês, passe a prestar atenção na qualidade das coisas. Como as coisas são fabricadas, né? As coisas não caem do céu, elas passam por um processo, primeiro de engenharia de projeto e de análise de como fazer isso, né? E depois elas são fabricadas. Por que as pessoas costumam dizer que o Transglobe é o melhor rádio que foi fabricado no Brasil? E é verdade. Alguns chamam ele de rei do rádio, porque enquanto você pega um rádio que tem um estágio simples de FI, às vezes 2 ou 3 bobinas, e principalmente agora os rádios novos, né, com a tecnologia digital que nem bobinas tem, você vê um rádio como o Transglobe que tem lá dezenas de bobinas, exatamente isso. Só no estágio inicial de antena ele tem 8 bobinas de antena, depois ele tem mais 8 bobinas osciladoras. Então a qualidade começa na engenharia.
O pepino que eu pago R$10 no mercado e que é muito bom, e que inclusive eu posso deixar aberto na geladeira da minha casa por um tempo e ele não envelhece, ele tem que ter algum segredo lá. Ele tem um segredo ou no produto que a fábrica compra do produtor, ou no tempo que esse produto estava estocado. Talvez ele era mais fresco, né? Ele era mais, eu não acho outra expressão, mas talvez ele tenha acabado de ser colhido e foi logo para a indústria e foi logo para o processo de produção da conserva, né? Talvez os insumos dessa conserva eram melhores. Então, não queira tirar a qualidade da onde não tem como tirar a qualidade. Qualidade está diretamente relacionada a suor, a esforço. A qualidade está diretamente relacionada a compromisso que essa marca tem com aquele produto ou serviço que ela está entregando para você. Então, se você usa qualquer coisa no seu dia a dia, não importa o que seja, e essa coisa começa a dar problema, pode ter certeza que talvez o problema não seja na coisa, mas o problema seja você, que não soube escolher o produto da marca ou o serviço da pessoa certa. Eu sei que é uma tendência natural das pessoas procurar preço. Faz parte, eu também sou assim. Mas não tem como exigir qualidade de uma coisa que é barata. Se você quer um produto de qualidade, se você que é técnico em eletrônica, meu amigo que está assistindo esse vídeo, e você vai comprar um multímetro, aí você entra lá no Mercado Livre, procura o mais barato e compra, você não vai conseguir qualidade. Agora, se você está preocupado com um instrumento que vai resolver o teu problema, que vai ter durabilidade, que vai estar na sua bancada, que vai te ajudar no dia a dia, que vai te dar medições corretas, então você vai procurar um produto de qualidade. Vai pagar mais caro? Vai. Vai ser mais difícil para pagar? Vai demorar mais para pagar? Vai. Mas você vai ter um produto de qualidade. E aqui está a prova. Esse produto, esse equipamento que está aqui na bancada é a prova. Um milivoltímetro DRF da marca HP, Hewlett Packard, que tem mais de 50 anos, foi fabricado em 1962 e eu praticamente não troquei componentes. O aparelho é original, eu só troquei uma válvula porque quebrou. E eu acho que essa válvula quebrou porque o aparelho caiu. Provavelmente alguém jogou o aparelho no chão e ele quebrou essa válvula. Mas está aqui funcionando. Beleza, pessoal? Bom, o recado era esse. Espero que você entenda, né? Espero que você concorde comigo. Se concordou, deixe um joinha nesse vídeo. Se você tem alguém que gosta muito de preço e só olha para o preço das coisas, envie esse vídeo para essa pessoa, né? Fica o exemplo aqui do Museu da Eletrônica, desse equipamento que está na bancada, né? E a minha opinião é essa. Se você não gostou também pode dar o dislike, comente esse vídeo. Muito obrigado por aqueles que já se inscreveram no canal. Convide os seus amigos, divulgue aí o canal do Museu da Eletrônica lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook. Ajude a chegar aí nas pessoas essa eletrônica clássica bonita que a gente vê acontecer, a qualidade, exemplo de qualidade, né? Ajude as pessoas a terem contato com isso. Eu acho que com isso nós vamos colaborar para nós termos uma situação, sermos cidadãos melhores, né? E podemos cobrar e também escolher produtos e serviços de maior qualidade. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.